Esse é o Corolla Cross. A Toyota investiu R$1 bilhão em sua fábrica aqui em Sorocaba para produzir a sua arma contra o quase monopólio do Jeep Compass no segmento dos SUVs médios. Esse segmento vai pegar fogo dentro dos próximos 2 meses. Como vocês viram há algumas semanas, o Taos vai participar dessa guerra, a gente tem o Corolla Cross e, como vocês verão daqui a algumas semanas, o Império contra-ataca. O Jeep Compass vai chegar com uma atualização muito importante, não só de design externo, interno. O principal, na verdade, é a chegada do motor turbo GSE Downsized, finalmente chegando aí a família do Compass. Agora, esse carro aqui, o que exatamente é o Corolla Cross? O que ele tem e o que ele não tem de Corolla? As dimensões, será que são as mesmas? Claro, é mais alto, mas será que o entre-eixo é diferente? O comprimento é diferente? Como que fica? Mecanicamente é igual ou é diferente? Todos esses detalhes vocês vão acompanhar a partir de agora com a nossa apresentação técnica em primeiras impressões ao volante desse carro aqui no Autoline. O Corolla Cross chega em 4 versões, todas com câmbio automático CVT. A XR e a XRE são as versões com motor aspirado 2.0 Dynamic Force de injeção direta e 177 cavalos. A XR sai por R$140 mil e a XRE sai por R$10 mil adicionais, 150 mil. A Toyota espera que das 3.500 unidades por mês que ela tem como meta, 70% sejam dessa motorização aspirada. Já as XR-V Hybrid e a XR-X Hybrid, como os nomes dizem, apresentam motorização híbrida, combinando um motor no flex 1.8 a 2 motores elétricos que combinados rendem até 123 cavalos. A XR-V custa R$173 mil e a topo de linha XR-X sai por R$180 mil. Ponto positivo, desde a versão de entrada XR, o Corolla Cross já vem completo, com sistema multimídia com tela de 8 polegadas e sistemas Android Auto e Apple CarPlay, ar digital com uma zona e saídas para os passageiros de trás, 7 airbags, controle de estabilidade, tração em partida em ladeira, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, sensor para acendimento automático de faróis, DRL, luzes de neblina e LED e rodas aro 17. Na prática, a XR já vem bem completa, com todos os itens de conforto e segurança essenciais da categoria. A partir da XRE, que é a versão topo de linha da 2.0 aspirada, exatamente esse carro que a gente está vendo aqui, ela passa a contar com alguns equipamentos adicionais. Então, por exemplo, os faróis passam a ser de LED, a gente ganha sensor de chuva e as rodas passam a ser aro 18. Dentro do carro também tem alguns mimos adicionais. Os bancos passam a ser forrados em couro combinado com material sintético. Você tem aletas para trocas de marcha no modo manual atrás do volante, né, o câmbio CVT, a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. E você também ganha o sistema keyless, para você entrar e dar a partida aí sem tirar a chave do bolso. As híbridas possuem uma pegada mais tecnológica, por isso todas elas já vêm com o pacote Safety Sense. Utiliza um radar localizado na dianteira combinado a uma câmera de alta resolução no topo de para-brisa para oferecer 6 recursos de segurança e conveniência. Quais que são eles? Primeiro é o famoso ACC, né? O controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, né? Então ele se ajusta de acordo com o tráfego à sua frente, só que ele não é o sistema Stop and Go, então se o tráfego estiver abaixo de 25 km por hora, o carro entrar abaixo dessa velocidade, ele desarma completamente, então fica totalmente manual, tá? Além disso, você tem o sistema de frenagem emergencial semi-autônomo, você tem o sistema de manutenção na faixa também, né? Então, se o carro começa a querer sair da faixa de rolamento, ele primeiro dá um alerta, depois ele pode fazer até pequenas correções no volante. A gente tem alerta de ponto cego nos espelhos retrovisores. Atrás, você tem o alerta de tráfego traseiro, né? Se você está saindo em uma vaga em T, por exemplo, não viu um carro se aproximando, ele pode avisar e mesmo fazer uma frenagem no veículo. E também o farol automático. Tem um detalhe interessante também. As versões híbridas contam também com sensor de estacionamento na dianteira. Por fim, a topo de linha XR-X Hybrid apresenta 5 mimos na cabine. Os bancos ganham detalhes em bege e ajustes elétricos ao motorista, teto solar elétrico, sistema dual zone no ar-condicionado, o painel passa a ser todo digital com uma tela de 7 polegadas e ganha também iluminação ambiente. E para o lançamento do Corolla Cross, a Toyota criou uma série limitada chamada Special Edition, que é a topo de linha XR-X Hybrid com 3 mimos extras: carregador por indução, estribo lateral e soleira nas portas e bandeja no porta-malas.
Você consegue financiar tanto o Corolla Cross quanto qualquer outro seminovo com até 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Lá no site da Autoline é só você clicar no topo em simular financiamento, escolher aí a quantidade de parcelas que você quer, alguns dados bem básicos, você já recebe a melhor proposta. Enquanto você está lá na Autoline, vale a pena você também conferir as opções de seminovos com até 5 anos de uso que a gente tem. Tem muita coisa interessante, você pode fazer um upgrade de categoria, por exemplo, pegar um Land Rover Discovery ou mesmo um RAV4 acima desse veículo aqui. Enfim, tem bastante opção. Para facilitar a sua vida, eu deixei em destaque na área dos comentários aqui do vídeo o link para essa busca. O Corolla Cross e o Corolla Sedan compartilham a mesma plataforma TNGA-C e os mesmos conjuntos de powertrain, né? Tanto na versão aspirada 2.0 quanto na versão híbrida, mas as semelhanças meio que param por aí, exceto, é claro, a parte da cabine. Mas, quando a gente entra, por exemplo, na parte de design, a gente tem veículos completamente diferentes em linguagem. Se a gente tem o Corolla Sedan seguindo uma linha mais da Lexus, uma coisa mais arrojada, mais fluida, com menos vincos, né, mais minimalista em todos os detalhes e muitos elementos afilados, como faróis e grades, aqui a gente tem uma linguagem mais vertical e mais muscular. Mesmo os elementos óticos são bem diferentes, né? Esse aqui a gente tem um farol mais amendoado, esses músculos nos paralamas que a gente vê aqui, essa linguagem você não vê no Corolla Sedan, né? Mesmo essa linha lateral aqui, bem horizontal, no Corolla Sedan é uma coisa mais ascendente em direção à janela traseira, então a gente tem uma linguagem de design bem diferente aí entre os dois veículos, tanto na frente quanto atrás e a lateral. E não é só isso não, tá pessoal? As dimensões dos veículos são bastante diferentes e isso é um detalhe importante para você que está aí na dúvida entre o sedã e esse veículo aqui, considere isso também na hora de você fazer a sua avaliação. A gente tem aqui um veículo que é 17 centímetros mais alto, lógico que o Corolla Sedan, que inclusive tem a linha de teto um pouquinho mais baixo, mas ele também é 17 centímetros mais curto. O entre-eixos é 6 centímetros menor aqui e ele também é 4 centímetros mais estreito. Agora, já que eu comparei dimensões, que tal a gente fazer um comparativo de dimensões aí entre os principais concorrentes, né? Compass e Taos e esse veículo aqui. Vocês me dão licença para eu conferir a minha colinha aqui? Vamos lá. Comprimento, a gente está falando de 4,46 m. A gente tem um comprimento 4 centímetros maior do que o Compass e a mesma dimensão em relação ao Taos. Mas veja só o entre-eixos. Aqui a gente tem 2,64 m. É 1 centímetro a mais do que o Compass, mas 4 centímetros a menos do que o Taos. Ou seja, eles têm o mesmo comprimento, Taos, esse veículo aqui, mas aqui a gente tem balanços maiores, né? Largura, a gente tem aqui 1,82 m, mesma largura do Compass, mais 1 centímetro a menos, 1,5 centímetros a menos que o Taos, ou seja, o Taos tem aí uma vantagem de entre-eixos e largura que deve conferir aí uma pequena vantagem no espaço interno também. A altura não é muito relevante, né? Até porque tem questões aí de rack e antena, mas vamos lá, né? A gente tem 1,62 m, mesma altura do Taos, 1 centímetro mais baixo apenas do que o Compass. Agora vamos dar uma olhadinha com atenção no design desse veículo aqui. Como eu falei, eles compartilham o nome, né? Corolla Sedan, Corolla Cross, mas linguagem de design completamente diferente, né? Então, no sedã a gente tem uma grade bem afilada e apenas aqui nessa porção inferior que a gente tem aquela bocarra bem alargada, né? Na porção aqui do para-choque. E lá a gente tem faróis bem afilados. Aqui, como eu falei, a gente tem esses faróis mais amendoados e a bocarra está aqui em cima. Lembra de leve aí o estilo da RAV4, mas aqui numa linguagem um pouco mais arredondada aí em todos os elementos, né? Aqui a gente tem uma grande presença de preto aqui na dianteira, né? Na versão híbrida você tem até um contorno prateado aqui em torno da grade, né? Mas aqui você tem a predominância aqui do preto na dianteira, tá? Quando a gente vem aqui mais para a linha dos paralamas, tem essa questão dos músculos que eu falei, né? Aqui nessa porção, tanto o paralama dianteiro quanto o lado traseiro, notem essa linha que começa inclusive aqui acima dos faróis e vai se convertendo aqui na linha de cintura e vai até a traseira, horizontal, não é ascendente. A gente tem uma linguagem aqui mais vertical, né, em relação ao Corolla Sedan, que segue uma linha bem da Lexus, né? Paralama aqui também é um recado de mudança de linguagem, né? O Corolla tem aí esse vão no paralama redondo, aqui a gente tem essa figura trapezoidal, que é praticamente uma assinatura do segmento, né? Taos, Compass, todos eles têm essa linguagem que a gente vê também no RAV4 Justiça Seja Feito. A gente tem esse elemento plástico aqui na base para deixar a cintura um pouquinho mais afilada, e aqui na traseira você pode até encontrar algum parentesco de linguagem
com o Corolla Sedan, né? Pelo menos na linguagem aqui dos elementos óticos, essa base aqui do vigia arredondado. Tem também alguma coisa de RAV4, mas novamente numa linguagem mais arredondada. Tem um detalhe que é interessante vocês notarem, que é a espessura do para-choque, ela é bem próximo aqui à tampa traseira, né? Então a gente não sabe como vai ser em relação a custo de reparabilidade, a tendência de talvez num toque traseiro numa pilastra, ou mesmo num pequeno poste, você não amassar junto à tampa, vale você ficar atento a isso. Se a gente tem linguagens de design completamente diferentes entre Corolla Sedan e o Corolla Cross, o fato é que eles partem exatamente da mesma base, da mesma arquitetura, da mesma plataforma. A gente está falando da TNGA-C, é uma plataforma global da Toyota para diversos outros modelos, como por exemplo o próprio Prius, os crossovers CHR e mesmo da Lexus, o X, utilizam aí essa plataforma que tem enorme presença aí de aços de alta e ultra alta resistência, garantem aí um peso um pouco menor, avanços na parte de solda, também garantem aí uma boa rigidez à torção. A gente tem até 60% mais de aços de alta e ultra alta resistência se a gente comparar em relação à geração anterior do Corolla, então do Corolla Sedan, né? Então a gente tem aí uma plataforma bastante moderna. Quando a gente pega esse carro em relação ao Corolla Sedan, tem algumas diferenças mesmo aí nessa parte de estrutura, né? Por exemplo, a gente tem aqui pontos adicionais de solda que a Toyota decidiu adotar nesse veículo aqui, inclusive aqui na junção da coluna B com o teto, a gente também tem alguns reforços adicionais, bem como nas torres de suspensão. Mesmo a coluna A desse veículo é diferente, ela é 7 mm mais estreita para ajudar na visibilidade. E saindo um pouco da parte de estrutura, mas falando em diferenças ainda, aqui a Toyota optou por adicionar mais material forno absorvente, né? Então, seja dentro do cofre do motor, teto, assoalho, interior das portas, aqui a gente tem mais material. Em termos de suspensão, a gente parte da mesma base, pelo menos na dianteira, né? O sistema McPherson, utilizado em 99% da indústria, por sinal, só que aqui com uma carga de suspensão mais macia, que é mais condizente, inclusive, com a proposta aí de ser um SUV, um pouquinho mais de curso de suspensão também. Agora, aqui na suspensão traseira, Toyota, por que fizestes isso? Aqui a gente tem o sistema semi-independente de eixo de torção. Vejam só que ironia do destino. O Corolla, nessa geração atual, o Sedan, finalmente se livrou desse sistema de suspensão, né? Agora ele trabalha com suspensão multibraço, uma coisa que a gente celebrou bastante na avaliação que vocês assistiram aqui no Autoline 2019. E por algum motivo o Corolla Cross foi para o caminho do eixo de torção, o que é uma desvantagem inclusive competitiva em relação a, por exemplo, o Compass e o Taos, que a gente fala tanto, porque eles já vêm com o sistema aí multibraços. Na prática, pessoal, a gente está falando o seguinte: você vai sentir mais essas diferenças aí em piso ruim, né? Quando você tem aí, por exemplo, muita vibração, muita ondulação de um lado só, um sistema completamente independente, multibraços, você vai ter menos transmissão, você não vai ter transmissão, na verdade, para o outro lado da suspensão. Além disso, com a movimentação da carroceria, você tem mais estabilidade de geometria da suspensão traseira num sistema multibraços. Eu não consigo entender porque a Toyota tomou essa decisão de ir para o sistema de eixo de torção aqui nesse veículo tão importante estrategicamente. Talvez seja porque esse veículo originalmente foi projetado para o mercado do Sudeste Asiático, talvez por pesquisas, talvez por não ser um veículo global, né, como o Corolla é, talvez não se justificou aí esse investimento. De qualquer jeito, é uma pena. Olha só, pessoal, que curioso. Se a linguagem externa de design do Corolla Sedan é completamente diferente da do Corolla Cross, aqui dentro a gente tem literalmente não só a mesma linguagem, como os mesmos elementos, tá? Então, todo esse painel aqui é exatamente igual. A diferença vai estar aqui, por exemplo, nessa forração, nesse vinil que está aqui na região do sistema de ventilação, bem no meio aqui do painel. Então, desenho um pouquinho diferente, uma textura um pouquinho diferente, né? E principalmente aqui o console central, que tem esses dois elementos, essas duas hastes, né, que conecta essa face do painel revestida que eu falei com esse console aqui embaixo, né? Então a gente tem uma linguagem um pouquinho mais em bloco, aqui um pouco mais vertical, talvez até para inspirar um pouquinho mais de robustez. Então tem essa grande diferença nessa porção toda do console central em relação ao Corolla Sedan. No painel de porta é uma coisa meio parecida, né? A gente tem a porção superior igual, mas aqui na parte do pegador de porta, puxador de porta também é diferente, dali para baixo, uma linguagem um pouco mais diferente, seguindo aí esse mesmo critério, essa mesma linguagem que a gente viu no console central. Aqui, especialmente nessa versão aspirada, a gente tem uma
profusão monocromática, né? Basicamente tudo aqui é preto, os materiais são muito bons. É uma cabine discreta, mas muito bem executada, né? Então, para quem quer alguma coisa menos rebuscada, né, com muitas diferenças de texturas e de cores, como por exemplo a gente vê no Taos, aqui a gente vai ter uma linguagem mais sóbria. O cluster aqui na versão aspirada a gente tem a presença dessa tela de TFT aqui nesse canto direito, né, se não me engano são um pouco mais de 3 polegadas aqui, e as versões híbridas na topo de linha a gente tem a tela totalmente digital, com o cluster TFT de 7 polegadas. Ergonomia de direção aqui é muito boa, ela tem uma diferença sim em relação ao Corolla Sedan. Aqui a gente tem o ponto H, né, a junção aqui do nosso quadril, 120 milímetros mais alta do que do Corolla Sedan, né, justamente para dar essa posição mais de SUV. E lembrando que toda essa parte das colunas é completamente diferente, né? Não só as colunas, a própria carroceria é diferente do Corolla Sedan, então não é que vai faltar espaço vertical, pelo contrário, a gente tem um espaço vertical maior aqui do que no Corolla Sedan. Tem uma coisa legal aqui, a ergonomia de uso, especialmente do sistema de ventilação, é tudo muito aqui acessível, né? Tem poucos botões, é tudo muito direto, tudo muito funcional, então isso aqui eu achei interessante. O sistema de infotainment, eu acho que a gente perde uma oportunidade aqui, né? Um sistema que tem uma inspiração mais antiga, não só pela presença dessas teclas, esses sons que tem uma remissão muito de sistema antigo, né? A resolução da tela é satisfatória, enfim, mas quando você põe em frente ao sistema do Nivus, por exemplo, que é de 10 polegadas, e um hardware, já uma linguagem, né, uma arquitetura toda já mais estilo smartphone mesmo, essa daqui a gente se sente num sistema já como se tivesse mais ou menos nos seus 5 anos, né? Então aqui acho que é um ponto de desvantagem aí em relação ao que a gente vê no Taos, né? Agora vamos dar uma conferida aí no espaço traseiro. Uma coisa que achei interessante é a diferença de espaço vertical em relação ao Corolla Sedan, né, que tem aquela linha de teto mais descendente. Então aqui a gente tem uma vantagem aqui de espaço para a cabeça aqui, com certeza um carro que atende bem aí para quem tem até mais ou menos 1,90 m, né? Aqui, vale lembrar, a gente tem 6 centímetros a menos de entre-eixos que em relação ao Corolla Sedan, que a gente tem 2,64, que é 1 centímetro a mais do que o Compass e 4 centímetros a menos do que o Taos, né? Então, o banco dianteiro está ajustado para mim, né? Então a gente tem um bom espaço traseiro, tem 1,82 m, sobra aqui um espaço bom para os joelhos, né? No Taos, acho que ficou um pouco evidente o vídeo que a gente mostrou, a gente tem um espaço maior aqui, a gente tem um aproveitamento melhor, não só o entre-eixo, mas o aproveitamento também é um pouquinho melhor, né? Mas é um bom espaço, é um banco confortável, ele está numa posição de reclino boa. Uma coisa que eu achei interessante é um porta-copos aqui no apoio de porta para o passageiro de trás, é bem conveniente, não lembro de ter visto isso em algum veículo, pelo menos recentemente, então achei isso aqui bem interessante. Tem saída de ventilação aqui para os passageiros de trás, a gente tem 2 saídas USB aqui logo abaixo e um apoio de braço central com mais 2 porta-copos aqui, então você pode encher a cara aqui atrás que porta-copo não vai faltar para você. Vamos dar uma olhada agora no porta-malas. Porta-malas, aqui a gente tem 440 litros, uma vantagem em relação aos 410 litros do Compass, mas menos, lógico, dos 498 do Taos. Não é um porta-malas muito profundo, acho que até tem a ver um pouco aí com a questão da plataforma que precisa funcionar com o sistema híbrido, né? A gente tem a presença de alguns ganchos aqui, mas a acessibilidade é boa, né? O recorte está bem aqui na base, né? Bem próximo aqui à linha do para-choque e o acesso é bem amplo. Mas vamos lá para ver como é que funciona o Corolla Cross na prática. Bom pessoal, vamos ver então como é que é a pegada do Corolla Cross aqui na versão aspirada 2.0, motor Dynamic Force, 177 cavalos a 6.600 RPM, isso com etanol, né? Você põe gasolina, vai para 169 cavalos. Torque, aqui a gente está falando de 21,4, desculpem, kgfm de torque a 4.400, né? Então, não é uma diferença de torque tão grande se você comparar aí com o TSI, por exemplo, né, que vai estar ali 1.4, vai estar na casa dos 25 kgfm.
Só que vai lembrar, a rotação do torque máximo, né, a curva de torque do motor downsized já começa bem antes, né? Então o torque máximo lá surge a 1.500, aqui é 4.400, né? Então se atente a isso. Então, de forma geral, esse aqui é um veículo que a gente pode esperar aí que você precise de mais rotação, né, para fazer ele funcionar com vigor, como todo aspirado. O 0 a 100 a Toyota não divulga, né, mas a gente deve esperar aí algo aí pela relação peso-potência. Suponho aí algo na casa aí dos seus 10 segundos, 11, por aí. Mas vamos lá, então vamos ver como é que esse carro acelera. Lembrando, a gente tem um câmbio CVT aqui, 10 marchas simuladas, exceto a primeira. A primeira marcha é uma marcha mecânica, mesmo engrenagem. A gente tem um atuador que aí, conforme a velocidade vai crescendo, ele tira de ação a engrenagem e aí transmite aí a força para o sistema CVT, né? Então, vamos lá. Uma boa saída. Mais ou menos 4.000 RPM, eu acho que ele fez essa transição. Deu para sentir uma diferença. Ele troca antes dos 7.000. Ele tem uma tecla Power aqui que vai alterar. Você não vai ganhar mais potência, mas ele vai deixar o câmbio CVT com uma pegada um pouquinho mais agressiva, né? Uma mordida um pouco mais eficaz, né? Então ele vai modular com um pouco mais de agressividade, né? Ó, você viu? Ele já trava uma rotação mais alta aqui, né? E a simulação de marcha certamente vai estar mais ativa aqui. Pessoal, aqui é uma situação bem limitada em termos de circunstâncias de teste, tá? A gente tem essa curvinha aqui, mas a gente não tem muito mais do que isso aqui não, tá? Isso aqui é só uma pequena pista de testes da Toyota, faz rodagem aqui pós-montagem, né? Então a gente vai estar meio limitado aqui, né? Mas de cara eu já percebo o seguinte, já esperava isso, intrusão de ruído, né? Então a gente tem aí um motor aspirado girador, gira quase 7.000. Para ser franco, eu esperava até um pouco mais de isolamento aqui do motor, mas está dentro do que é aceitável, assim. A gente tem aqui bons freios, é preciso um pouquinho de pressão no pedal, mas nada também que chame aí tanta atenção. Essa plataforma é muito boa dinamicamente, né? A gente já tinha percebido isso no Corolla Sedan. Aqui a gente tem, é lógico, um vão livre um pouco mais elevado do solo, mas ainda assim a gente tem uma dinâmica bem interessante, uma caixa de direção direta, né? Então vou diminuir um pouco o ritmo aqui e sair do modo Power. Note que ele deixa a rotação mais cheia, né? Agora estou no modo Eco, você escolhe entre esses dois modos, Power e Eco. E agora notem como o CVT já relaxou, ele já está deixando a rotação ficar numa rotação mais baixa, perto de 2.000 rotações por minuto aqui, né? E aí aqui sim você vai ter um cenário que o motor vai funcionar com mais tranquilidade, né? Então tenha isso em mente também. O CVT ele é mais tranquilo de você usar na cidade, ele vai deixar o carro bem silencioso, vai deixar aquela atuação quase inaudível, mas numa ladeira, numa ultrapassagem de rodovia, no momento que você precisa de performance, o CVT já tem tradicionalmente esse comportamento de deixar a rotação meio que travada ali numa determinada rotação elevada, que vai estar aqui próximo dos 4 ou 6.000 RPM, de acordo com a necessidade, né? Isso faz parte do CVT. Aqui a gente tem, como eu falei, 10 marchas simuladas, exceto a primeira, né? Aqui é muito difícil, pessoal, da gente avaliar o comportamento da suspensão, porque a gente tem aqui basicamente duas curvas, o asfalto bom, né? Então vai ficar para uma outra ocasião, quem sabe um comparativo aí, para a gente ter uma impressão mais precisa do comportamento da suspensão em termos de absorção, tá? Eu acho que ali fora tem até um pequeno obstáculo que a gente pode experimentar, mas ainda assim não vai ser uma circunstância muito realista. Agora, essa questão do torque do motor, vai lembrar isso comparando aos motores turbinados, porque, caras, aqui na verdade, entre os motores aspirados, a gente tem uma verdadeira obra de arte. Aqui esse motor Dynamic Force, 177 cavalos no motor 2.0 aspirado sem proposta esportiva, e vocês vão ver que essa potência poderia ser ainda maior. Esse motor, lógico, faz uso de diversas tecnologias. A gente tem comando duplamente variável, né, com atuador elétrico na admissão hidráulico no comando de escape. Aqui a gente tem diversos tratamentos e técnicas para reduzir aí perdas energéticas, né? Então tem um tratamento muito especial aí nos pistões, a laser. A gente tem o uso de bomba d'água elétrica aqui. E uma coisa interessante é um motor aspirado com injeção direta mais injeção multiponto, né? Nos dutos de admissão, injeção indireta, vamos dizer assim, né? A injeção indireta ela vai funcionar mais em rotações baixas, cargas parciais, como é que eu estou fazendo agora, né? Andando mais devagar.
ela tem uma atomização melhor, ela funciona melhor nessas circunstâncias do que a injeção direta. Tem uma vantagem aí, para quem é reparador sabe muito bem, que é a questão de carbonização, né? Formação de depósitos, que a injeção direta muitas vezes acaba sendo afetada, especialmente aqui no Brasil, né? E aqui a gente tem uma tecnologia que é muito interessante, a injeção direta, só para terminar, desculpe o raciocínio, a injeção direta ela vai atuar no momento de performance, maiores cargas, aí aqui você vai ter a atuação da injeção direta, né? Agora, falando do motor, a gente tem uma coisa interessante aqui, que é a questão do ciclo Atkinson, né? Então, o que é isso, né? No ciclo de combustão, né, quando os pistões estão subindo ali, para realizar o ciclo de combustão, você tem uma ligeira abertura das válvulas no começo desse ciclo. Para que isso? Para você diminuir a carga, né? Você ter um menor esforço necessário para o pistão fazer esse movimento inicial, né? Quando ele está começando o movimento de compressão, né? E isso você consegue uma eficácia energética melhor ao custo de alguma potência. Como que a Toyota compensou isso? Com uma taxa de compressão muito elevada, de 13 para 1, ou seja, o pistão ele comprime muito a mistura aqui, né? Então, essa combinação de taxa de compressão elevada com esse ciclo Atkinson resultou aí nesse motor que é extremamente eficaz, mas ao mesmo tempo tem uma potência bem elevada. Ou seja, se esse motor fosse ciclo Otto tradicional, a gente estaria falando de muito provavelmente um motor aí na casa de 200 cavalos, né? Um 2.0 aspirado com toda essa potência. Então isso dá uma ideia da grandeza, da tecnologia aqui desse motor. Motores aspirados de forma geral, como eu falei, eles vão apresentar um torque menor, numa rotação mais alta, mas tem uma questão também de longevidade em ciclo de produto mais longo. Esse é o tipo de configuração de motor que você pode ficar mais tranquilo quando você pega um carro de segunda mão ou quando você é um proprietário que fica muito tempo com o carro, né? Os motores turbo, por mais que tenham essas tecnologias todas, vale lembrar, né? Trabalha com pressão de cilindro maior, tem mais componentes, o esforço é maior, então exige um dono bem mais zeloso aí, né? Especialmente em relação à manutenção e troca de óleo, para você não ter problemas aí com o segundo e terceiro dono, né? Mas ela é um motor mais moderno, mas tem essa contrapartida. Aqui a gente está falando de um veículo de 1.420 kg, que é o mesmo peso do Taos. Nessa categoria, evidentemente, não tem veículo leve, né? Mas isso cobra aí a sua continha aí no consumo. Com etanol, aqui a gente está falando de 8,5 km por litro no consumo misto, ou seja, somando aí o consumo de cidade e estrada dividindo por 2, tem um consumo misto aí de 8,5. Com gasolina, 12,1. Essa é uma questão complexa, né? Porque para um veículo desse peso, pô, esse é um consumo interessante mesmo, mas não é uma marca aí que impressiona de forma geral, né? Então, os motores com turbo tendem a ter aí uma vantagenzinha que não vai ser muito grande em relação a esse carro aqui, tá? Porque esse motor consegue aí uma eficácia térmica de 40%. Então, vamos dizer assim, é um aspirado para lá das opções de motor aspirado que a gente tem no mercado hoje, com tranquilidade eu digo que esse é o aspirado que a gente tem de mais moderno aí no mercado. Então tem essa contrapartida aí também. Bom, pessoal, impressões iniciais aqui já era de se esperar, até pela plataforma, pelo motor, pela maturidade de projeto da própria plataforma, né, que já era de se esperar aí um veículo que rodasse solto, que fosse bastante confortável, agradável, né? Não dá para saber exatamente em relação ao comportamento de suspensão, que é algo importante, ainda mais que a gente tem aqui o eixo de torção, né? Então seria legal pegar um piso ruim, mas de forma geral é um produto bastante maduro. Agora, se interessa para você fazer 15,4 km por litro no consumo misto com gasolina entre cidade e estrada e 10,7 com etanol, e você rodar até 50 km no declarado, né? No modo 100% elétrico, então é a versão híbrida que interessa para você. Esse é um diferencial que o Corolla Cross está trazendo aí em relação aos seus concorrentes, né? Então, dependendo do seu perfil de uso, isso aqui pode ser uma opção bem interessante, até porque a diferença de massa é muito pequena, né? A gente está falando aí de mais ou menos 30, 40 quilos de diferença em relação à versão aspirada, então isso é bem interessante, ainda mais com essa autonomia aí de até 50 km aí no modo 100% elétrico. Aqui a gente tem o que? Vou sair devagar aqui, ó, olha o silêncio, modo 100% elétrico.
Aqui a gente está com a bateria muito baixa, tá? O jornalista testou o carro antes, então já vai entrar aqui o modo a combustão trabalhando junto, o motor a combustão, desculpem, trabalhando junto com os elétricos, né? Ó, entrou de forma extremamente suave. Aqui a gente tem o motor a combustão, também ciclo Atkinson, né? Também aquele esquema das válvulas de admissão levemente abertas no começo do ciclo de combustão para reduzir ali a resistência, a perda por bombeamento, né? A gente tem um motor que não tem uma potência grande aqui, porque o foco aqui é totalmente economia de combustível. Então, um motor 1.8 de 101 cavalos, 14,5 kgfm de torque, mais 2 motores elétricos, né? E aí, os motores elétricos têm um torque bem maior, 16,6 kgfm de torque. A potência conjugada, os motores elétricos rendem 72 cavalos. Potência conjugada desse trio, a gente está falando de 123 cavalos, né? Por quê? Porque o motor a combustão e os elétricos trabalham com rotações diferentes, né? O motor a combustão até 5.000 RPM, os elétricos até 15.000 RPM, né? Então, a potência conjugada não é uma soma aritmética, né, das potências pura e simplesmente, né? Qual que é o lance aqui, muito mais do que potência? São duas coisas aqui. Primeira, a gente está falando do torque aqui. Então, a gente tem uma entrega de torque aqui muito mais direta, muito mais interessante do que no motor a combustão. Só que aquele motor lá é mais potente, então na hora que pisa, depois que o torque veio, lá você tem aí ele deslancha com mais vontade, né? E a outra questão é o consumo, vocês viram aí a diferença de consumo que é bem marcante, né? E os motores aqui, vai lembrar, né? Você consegue recarregar as baterias com a própria inércia, né? Então, tanto os freios quanto a transmissão, a inércia de forma geral, por meio da inversão de corrente, os motores elétricos, quando eles não estão alimentando o motor, quando eles estão no modo passivo, vamos dizer assim, o inversor de corrente faz os motores recarregarem as baterias, né? Inclusive tem uma função aqui no câmbio, você põe aqui no B, ó, ele já está desacelerando mais, ó. É que esse carro é silencioso, né? Então é difícil vocês ouvirem a rotação. Eu joguei no D de novo, eu deixei o carro rodando solto, eu vou ficar quieto, agora eu vou jogar no B, ó. Muito sutil, né? Mas deu para sentir uma leve desaceleração. O que acontece? Nesse modo B aqui, é interessante porque aí ele vai forçar um pouco mais o freio motor, que na verdade não é, né? Ele vai forçar mais a regeneração das baterias, né? Então vai utilizar uma rotação mais alta, vai fazer o sistema trabalhar para o inversor de corrente carregar com mais velocidade aí as baterias, né? Então você tira o pé, ele vai estar com rotação mais cheia e com uma presença um pouco maior desse efeito de freio motor. No D, rotação caiu, vocês viram? E aí ele roda mais soltinho, né? Então aqui a pegada, o foco definitivamente é economia de combustível, né? Um motor elétrico na frente e outro atrás, acho que eu não comentei. E para proposta urbana, esse aqui tem um diferencial bem especial, né? A transmissão desse carro também é uma coisa bem interessante, né? Ele tem um sistema de planetárias, bem parece um diferencial, né? Que é justamente para você conseguir sincronizar, né, a transmissão na parte do motor a combustão com os motores elétricos, com rotações tão diferentes, né? Então você precisa de um sistema de planetárias similar a um diferencial mesmo, bem análogo, para você conseguir fazer essa sincronia toda, né? Então a questão é a seguinte, né? Aqui a gente já tem um veículo, como eu falei, que a gente tem um diferencial, né? Toda essa questão de consumo, de você usar no modo 100% elétrico, todo esse silêncio que vem junto também, né? Então esse é um ponto a se considerar, né? O outro tem um lado do custo-benefício melhor, a gente tem uma questão também de propriedade a longo prazo, né? Um carro de segunda, terceira mão que você vai ter mais tranquilidade para compra. E aqui se tem um veículo não só mais exclusivo, mas também com todas essas vantagens aí de ser um híbrido que eu acabei de comentar. E aqui do lado direito do console, perto do câmbio, aqui a gente tem essa tecla EV Mode, que aí você vai ter a atuação somente dos motores elétricos, né? Então, você está fazendo uma direção urbana, mais tranquila, aqui é interessante você utilizar ele, aí você vai consumir evidentemente a carga das baterias, né? O silêncio a bordo é interessante nesse modo, olha. Isso é bem legal. Tô 50 por hora aqui, ó. E aí, o que aconteceu?
ligou o motor a combustão. O que eu fiz? Eu dei uma cutucada no acelerador para ver como que reagiu o sistema. Então, quando ele perceber que você precisa de mais torque, mais potência do que o que os motores elétricos conseguem fornecer, ele dá esse bip e dizer, ó, liguei o motor a combustão aqui, né? Então, ele não desliga o modo EV, ele só ligou o modo a combustão. Assim que você tiver uma condição onde ele pode operar 100% elétrico de novo, como agora exatamente, ele já vai desligar, ele já desligou na verdade, o motor a combustão, né? Então isso eu achei bem interessante. E uma coisa legal é essa diferença de massa que é pequena, né, entre o carro a combustão e o híbrido. Então a diferença de comportamento, de frenagem, é tudo muito similar. Então isso aí também achei interessante, né? Então acho que é isso aí, pessoal. O Corolla Cross chega com os diferenciais, especialmente nessa versão híbrida aqui. Essa guerra vai ser interessante, a gente precisa ver exatamente como que eles vão ficar encaixados, né, em termos de precificação, né, tanto o novo Compass, quanto esse carro aqui, quanto o Taos. A verdade, a gente só vai descobrir assim, o quão cada um deles é interessante mesmo quando tiver preço e configuração de cada um deles já disponível, né? Até lá, a gente pode só especular em algumas coisas, né? Por exemplo, o Taos ele é um veículo um pouco maior, ele é mais largo, tem eixos maior, tem a questão do sistema de infotainment que é mais legal, mas o quanto vai custar mais em relação ao Corolla Cross, por exemplo, né? Então, a verdade vai chegar quando tiver os preços, as configurações, equipamentos, tudo à mão. E isso vai render, lógico, compartilhos bem interessantes que vocês vão acompanhar com a gente aqui no Autoline. Aliás, se você não é assinante ainda no canal, assine que tem muita coisa legal aí. Esse segmento especial vai pegar fogo aí a partir dos próximos meses. Certo, pessoal? Então é isso aí. Obrigado pela audiência de vocês e um abraço.